Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Cada um, porém, por sua ordem, Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Um dos propósitos pelo qual o apóstolo Paulo escreve essa carta, e mais especificamente o capítulo de número 15, é para combater uma heresia que estava se infiltrando no meio da igreja. Alguns gregos recém-convertidos que não conseguiam acreditar na ressurreição dos mortos, ainda que crescem na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, estavam espalhando, disseminando essa teologia maligna, causando assim muitos males, abalando a fé de muitos cristãos e, com certeza, entristecendo o coração do apóstolo Paulo. Um dos maiores adversários da raça humana após o pecado do próprio homem é, sem dúvida, Satanás. E ele se utiliza de uma estratégia para tentar fazer com que o povo de Deus perca o foco e seja abalado. A estratégia é atacar a palavra de Deus. E atacando a palavra de Deus, ele consegue facilmente nos induzir a desacreditar do caráter do Senhor. E se o caráter de Deus pode ser desacreditado, tenha certeza que você está a um passo de desacreditar da existência do próprio Deus. Ele utilizou-se dessa estratégia em Gênesis capítulo de número 3, quando conseguiu induzir Adão e Eva a comerem do fruto que lhes era proibido comer, distorcendo a palavra de Deus. Ele tentou essa mesma estratégia no capítulo 4 de Mateus, porém sem sucesso, foi derrotado no deserto por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Lucas capítulo de número 11, versículo 9 a seguir, Jesus chama-nos para buscarmos o Espírito Santo. É um convite para que nós clamemos a Ele pelo Espírito Santo. E por que isso é tão importante? Isso é importante porque no capítulo 1, versículo 13 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo escreve dizendo que o Espírito Santo é o selo, a comprovação da nossa salvação. E no capítulo 8, versículo 11 da carta de Paulo ainda aos Romanos, ele nos diz que se o Espírito daquele que habitou em Jesus Cristo, se aquele mesmo Espírito habita em nós e o ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo Espírito nos ressuscitará. Então você pode descansar nessa convicção e nessa certeza de que na volta do Senhor Jesus Cristo, primeiro, de que Ele voltará e que em sua volta nós seremos ressuscitados se assim já estivermos dormindo no nosso Senhor. Descanse nessa palavra, creia que Ele vai voltar e que certamente nos ressuscitará.